Graça e paz. Às vezes não dá tempo de se arrumar. Mas glória a Deus. Mais essa quarta-feira que estamos aqui, reunidos, e hoje para estudar a palavra de Deus. Hoje a proposta aqui é apresentar um estudo, uma reflexão, bem estilo escola bíblica, bem estilo aulão. Sempre estou vendendo o peixe da escola bíblica, né? Então, hoje não vai ser diferente. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias aí, em Mateus 12, versículo 9. Mateus 12, 9. As últimas oportunidades têm trazido alguns milagres de Jesus, e hoje nós vamos estudar mais um. Esse texto de Mateus 12, 9 ao 14, ele também está em Marcos 3, do 1 ao 6, e o que muda é a resposta de Jesus com alguma frase diferente. Mas nós vamos ler aqui a versão de Mateus 12, versículo 9, diz assim: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achavam-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e ele então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair em uma cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã, como a outra. Retirando-se dali, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós queremos solicitar, Pai, mais uma vez, que o Senhor tome conta do nosso coração, da nossa mente, para que agora no momento da palavra, Pai, nós possamos extrair tudo aquilo, ó Deus, que a Tua palavra tem a nos entregar nessa noite. Nós, como igreja do Senhor, Pai, nos reunimos aqui para engrandecer o Seu santo e poderoso nome. E, ó Pai, como servo do Senhor, peço que o Senhor abençoe a minha vida, para que a Sua palavra seja ministrada, Pai, com clareza, da melhor forma possível, como o Senhor planejou. Abençoe, Pai, esse momento, e, ó Pai, coloca nossos corações ligados ao Senhor nesse momento. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Um milagre aqui que Jesus fez, né, dentro de uma sinagoga no sábado. E aí eu estava meditando sobre isso, e eu pensei até de uma questão assim, até filosófica, né? Por que o Senhor faz alguns milagres e outros não? Porque o Senhor atende algumas orações e outras não. Eu até voltei a assistir a série lá, né? The Chosen, eu sempre falo alguma coisa dela aqui, porque é algo que a gente visualiza aquilo que a gente lê nas escrituras, e aí a gente vê, às vezes, uma coisa que a gente pensa, o diretor da série pensa diferente, né? Ali na série tem alguns eventos que não são narrados na Bíblia, mas que eu acho que acredito que o conteúdo da série, né, o diretor pensou e colocou ali algumas situações, pelo menos ali na situação que eu estou vendo, está bastante em voga ali entre os discípulos, porque ali na série alguns discípulos têm algumas dificuldades em suas vidas, como todos nós, e eles esperavam que Jesus fizesse milagre em suas vidas, e Jesus não fez, né? Lá na série, isso não está na Bíblia, né? Tomé tem a noiva assassinada ali por um oficial romano, e Jesus não ressuscita ela. Pedro tem lá perde o bebê, né, a esposa de Pedro, e também Jesus, sabendo, não, entre aspas, fez nada. Tiago, o menor, tem um problema lá na perna, e ele conversa com Jesus, e também
ele fica assim porque Jesus não faz. E aí existe ali uma conversa entre os discípulos ali, né, que já estão muito angustiados, esperando que Jesus levante seu exército para livrar os judeus ali do Império Romano. Então levanta-se esse questionamento, né, de por que Jesus atende alguns desconhecidos, e aquele que anda com Jesus não atende, né? Irmãos, eu encontrei uma resposta para isso em João 9, 1 ao 2, que é quando os discípulos estão andando com Jesus e eles encontram ali um cego de nascença. Então os discípulos começam a perguntar entre si, perguntam para Jesus: quem pecou para que esse homem nascesse cego? Os seus pais? E Jesus fala: não foi nem ele nem os seus pais, mas isso que acontece na vida dele é para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí Jesus vai e opera um milagre na vida daquele homem, né? Então eu penso, eu já tive orações atendidas pelo Senhor e orações não atendidas, né? E aí é uma questão até filosófica, né? Por que às vezes sim e às vezes Deus fala não, né? Nós sabemos o que é melhor para nós? Não sabemos, né? Mas as experiências em que nossas orações são atendidas, pelo menos no meu caso, aquilo gerou uma fé em Deus muito grande, e a confiança que Deus existe e que Ele cuida dos seus. E nós acabamos de cantar, né? Se Deus quiser, Ele é Deus, mas se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Então, alguns desses milagres que a gente tem visto, e nós na escola bíblica estudamos sobre os milagres de Jesus, alguns meses atrás, nós finalizamos esses estudos, nós vimos que sempre tinha um propósito os milagres que Jesus fez, né? E isso ajuda um pouco a responder porque que algumas vezes Jesus dizia sim e às vezes não, né? Então aqui tem uma pergunta, né, irmãos? Por que então esse homem foi curado e num sábado e dentro de uma sinagoga, né? E Jesus, sabendo que os homens estavam ali já conspirando contra a sua vida, né? E nós vamos entender que Jesus, ele tinha uma lição para ensinar para todos que estavam ali naquela sinagoga naquele dia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Nós temos um alvo aqui para o nosso estudo de hoje, que é advertir sobre o risco do que os costumes e tradições se oponham à fé em Cristo, bem como aos seus ensinamentos e correções. E aqui eu falei uma palavra, né? Tradição. O que é tradição? Quando você escuta essa palavra, tradição, o que vem no seu coração? Tradição é uma banda antiga, né? O cara ficou até famoso, né? Que era da banda lá atrás, quando era pequeno, tinha uma banda. Mas não é essa tradição que nós estamos falando. O que é tradição? Quando nós falamos sobre isso, tradição. Algumas definições aqui eu já tinha mais ou menos em mente, mas eu perguntei ali para o nosso amigo Google, né? Que agora está misturado com a IA, vem a resposta até mais rápido, né? Bem resumida. Então, tradição é a comunicação oral de fatos, lendas, ritos, usos, costumes e etc. de geração em geração. É o ato ou efeito de transmitir herança cultural, legado, crenças, transmissão de uma notícia, tudo que se pratica por hábito ou costume adquirido. Isso é uma tradição. Mas uma tradição, ela é boa ou é ruim? Né? A gente fala de tradição, quando a gente fala de tradição, a gente pensa em algumas tradições assim do nosso país, por exemplo. E a gente logo faz alguns estereótipos, né? Por exemplo, se você vê a imagem ali de um camarada usando uma bota até a canela, uma calça folgada assim, um lenço amarrado no pescoço e um chapéu de abarreta assim. De onde que é esse cara? Um chimarrãozinho na mão assim, né? É gaúcho, né? Ao mesmo passo que você vê um cara de chinelo de couro, um chapéuzinho pequenininho de couro na cabeça, uma calça ali de linho, você já remete ao Nordeste, né? Porque ali é tradição usar esse tipo de roupa. E aí existem festas tradicionais em várias regiões do país, até do país todo, né? Como o Carnaval, por exemplo, querendo ou não, é uma tradição brasileira. Quando lá fora se fala em Carnaval, se remete ao Brasil. Mas a tradição, né? Nós vimos aqui que essa herança, essa transmissão de valores, ela é boa ou ela é ruim? Né? Tradição. E aí, eu já tinha isso mais ou menos
mapeado na minha mente os pontos positivos e negativos, mas eu fui lá de novo, nosso amigo Google, né? E aí eu perguntei para ele quais são os benefícios da tradição. E dos benefícios são a identidade, né, e o pertencimento. Então a tradição é importante para isso, né? A gente fala de algo regional ali, a tradição ela ajuda a manter ali e a escrever a identidade daquele povo, né? Daquela comunidade ali. A conexão com o passado, que a tradição te faz se remeter ao que pessoas que vieram antes na história viveram, né? A coesão social, preservação cultural, o desenvolvimento infantil aqui ele coloca, né? E transmissão de valores, principal, né? Então a gente vê a importância da tradição, né? Então em diversas áreas da nossa vida a tradição ela é importante por esses motivos, né? Por essa lembrança ao futuro, por essa lembrança ao passado, essa identidade, né? Mas existem também os inimigos da tradição. E aí o Google diz o seguinte para nós: apego a práticas obsoletas, né? Ou então falta de julgamento crítico e ainda exclusão e preconceito. Aqui fala de etnocentrismo e intolerância, né? Tradição também tem os seus pontos negativos, dependendo da forma como as pessoas lidam com ela, né? E de que tradição nós estamos falando? Claro, sobre isso está falando de tradição, porque tem muito a ver com a lição que eu disse que Jesus tinha para dar para aquelas pessoas dentro da sinagoga naquele sábado pela manhã. Então, já que nós estamos falando de tradução, então na cultura hebraica, as escrituras sagradas e a tradição tinham um valor muito grande, né? Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de falar com um judeu. Uma vez eu tive uma oportunidade de ficar um bom tempo ali, eu acho que ficou mais de uma hora conversando com um judeu lá. Ele era um prestador de serviço, fui lá levar um negócio para ele arrumar. E quando eu fui buscar, ele olhou para mim, acho que ele descobriu que eu era evangélico só de olhar, porque eu nunca vi aquele cara, eu só deixei lá e depois fui lá buscar o negócio. E aí, mais de uma hora ali, conversando, e a gente vê como essa questão da tradição, do costume cultural ali, é enraizado mesmo na vida dele. Tipo, quando ele vai falar, ele exalta ali os profetas, né, os reis, né, uma devoção assim, muito grande, principalmente pela figura ali de Davi, né, que deve construir Jerusalém. Então eu tive essa oportunidade de conversar com esses não era muito velho, mas era um senhor já. E ali a gente vê que no povo hebreu, ali, no povo judeu, essas tradições, essa cultura é bem enraizada, né? Então eles cuidam muito disso, né? Das suas tradições, dos mestres, das profecias que eles tiveram, das tradições, das músicas, né? Então são um pouco que quando a gente fala do estereótipo, assim, a gente vê um judeu, a gente já desenha na imagem ali também, algumas imagens do judeu, a gente já começa a identificar esse povo, né, pelos seus costumes. E aqui na época de Jesus, nós estamos falando de judeus desde o Egito até o tempo de Jesus. E o que aconteceu com o povo judeu durante esse tempo, com a sua doutrina, com seus ensinamentos? Os mestres judeus foram acrescentando interpretações e aplicações às leis do Senhor, que foram as leis que foram dadas para o povo lá no Egito. E aí então surgiu então a divisão, vamos dizer assim, da Torá. E o que é a Torá? A Torá para o judeu nada mais é do que o Pentateuco para nós, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Ali onde está toda a história da criação, a história da libertação do povo de Deus e as leis que Deus estabeleceu para esse povo, todas as leis, né? Então a gente encontra todas essas informações ali para nós, Pentateuco, para eles Torá. E então passou a existir a Torá escrita, que é essa que nós temos em mãos aqui, né? E a Torá oral. A Torá oral passou então a ser a interpretação dos mestres sobre as leis que Deus deu ao povo. E então, na época de Jesus, o povo então vivia ali sobre os ensinamentos dos mestres através da Torá oral e também da Torá escrita. Passando adiante aqui do nosso estudo,
Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Êxodo 28, 11. Quem achar aí pode ler, por favor. 28 ao 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Amém. Então, Êxodo 20, os 10 mandamentos, um dos mandamentos aqui que Deus dá ao povo naquele dia, tem a ver com o sábado, o dia que o Senhor Jesus aqui operou esse milagre. E aqui, todo o nosso estudo gira em torno disso, mas eu gostaria que os irmãos se atentassem para o ponto principal do nosso estudo, que não vai ser o foco no sábado, mas sim no que tem em volta desse estudo. Então, durante a escravidão no Egito, o povo era obrigado a trabalhar de domingo a domingo, né? Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, porque eles eram escravos. Então, o Deus vai e liberta esse povo do cativeiro. E aí, o Senhor, como um sinal de aliança, propõe para esse povo um dia de descanso, e estabelece, na verdade, um dia de descanso. E aí, até em Êxodo 35, fala sobre o acender o fogo, né, nas casas, porque dentro daquele contexto ali, o povo no deserto, na construção do templo, trabalhava também diariamente. Então, as coisas que o Senhor estabeleceu ali para aquele sábado, envolvia também a parte da questão da construção do templo, em que esse descanso, que representa essa aliança que Deus fez com o povo, libertando eles do cativeiro do Egito, tinha a ver com que nem mesmo para ser trabalhado na construção do tabernáculo, esses homens podiam trabalhar, né? Eles precisariam descansar. É o sinal da aliança que o Senhor fez, estabeleceu o dia para o descanso para ser respeitado, né? Em Ezequiel 20, 12, né, vemos que Deus disse ao povo de Israel que Ele deu seus estatutos e juízos por meio dos quais deveriam viver, né? E estabeleceu esse sinal com eles. Contudo, o povo de Deus se rebelou contra o Senhor e não cumpriu as suas leis, profanando até mesmo o sábado. Isso está lá em Ezequiel 20. E como disciplina, o povo foi levado o quê? Ao exílio, voltou a ser escravo, porque o povo não obedeceu às leis e estatutos do Senhor. Se você ler Deuteronômio 5:12, Deus vai, vamos dizer assim, expor o motivo do sábado, remetendo ao antigo cativeiro, né? Mas pelo povo ser um povo duro, infiel ao Senhor, o povo voltou a ser escravo anos e anos depois, na mão agora não do Egito, né? Mas na Babilônia. Por que eu estou falando tudo isso, né? Nós estamos vendo o cenário de tudo aquilo que Jesus estava vivendo e o contexto histórico de tudo isso, de como a tradição veio caminhando. Os fariseus foram os principais, vamos colocar como inimigos do Senhor Jesus enquanto ele esteve na terra, porque eles diariamente, como nós lemos aqui, conspiravam contra Jesus. Eles surgiram por volta de 100 anos antes do nascimento de Cristo, né? E eles se diziam restauradores ali da lei de Deus, né? Então eles se caracterizavam por ser muito rigorosos, muito soberbos e legalistas. E aí nós falamos da Torá oral, que era a interpretação que os mestres davam à lei do Senhor. E isso foi criando ali uma cultura na época de bastante rigidez e legalismo, né? Na doutrina dos judeus. Então os líderes religiosos, como a gente costuma dizer, né, e aqui representado nesse momento pelos fariseus, eles tinham essa conotação assim, bastante legal mesmo, né? De que eles faziam o que era certo e eles eram o bastão ali da justiça, né? Eles sabiam o que o povo deveria fazer e, vamos dizer assim, cobravam com rigor, né? Mas em cima da Torá
oral. Tem um site chamado Shabbat, né? Que lá ele vai falar quais são as regras do sábado da tradição judaica hoje, né? De uma linha judaica lá hoje. E aí tem lá 39 regras que você não pode fazer no sábado, né? Hoje as pessoas que guardam o sábado, a gente conhece, tem mais contato com os adventistas, né? Eu trabalhei com um adventista recentemente e eu via como que para ele era importante a questão da guarda do sábado. E ali naquelas 39 regras do sábado, existem lá, não pode cozinhar, não pode tecer, né? Não pode costurar. Eu demorei até um pouquinho aqui no começo, que eu estava tentando achar o link aqui, não achei que tinha salvo aqui. Mas são 39 regras e mais umas outras que não estão ali naquelas regras, mas que se subentende. Então existiam algumas imposições que esses líderes religiosos colocavam no sábado, que transformaram o que o Senhor criou como um dia de descanso, um presente para o povo, um sinal da aliança de Deus com o povo, num fardo para o povo. Foram tantas regras impostas no sábado, tantas proibições, que o dia de sábado era o dia mais tenso, porque era o dia que você não podia transgredir ali um milímetro daquilo que os mestres colocavam, né? E aí Jesus então está nessa sinagoga, né? E aí Jesus tinha consciência disso. Vou voltar aqui um pouquinho. No sábado então, exemplos do que era proibido: acender fogo nas lamparinas, escrever, não pode usar o dedo sobre um líquido derramado sobre a mesa, não podia carregar um objeto num perímetro equivalente à distância de 1,92 m em via pública, e muitas outras coisas. Alguns exemplos, né? No dia aqui da nossa aula que nós falamos sobre isso, até o Rodrigo que ministrou, deu outros exemplos lá. Então pensei, está numa via pública, caiu um objeto seu, só pode andar 1,92 m, bastante específico, né? Ou seja, a prática da guarda do sábado, do Shabat, se tornou praticamente impossível. Tamanha era a rigidez. Eu queria ler pelo menos umas 20 aqui das 39 proibições que estão em vigor até hoje para alguns dos judeus, mas eu acabei perdendo aqui no início aqui. Mas o fato é que a essência daquilo que Deus deu para o povo, a religião e o legalismo fez tornar um fardo, né? Um dia difícil. E aí então surgiram mais duas expressões: a letra da lei, né, e o espírito da lei. E aí a letra da lei se remete àquilo que a letra diz de forma nua e crua, sem muita interpretação, sem muita convicção, mas o que está na lei deve ser cumprida. Sabe assim, como se fosse uma lei que não existe interpretação nenhuma. É aquilo, acabou e pronto. E tem o espírito da lei, que é a proposta que Jesus veio fazer com o seu ministério. Então, se os irmãos pararem para analisar, estudar o ministério de Jesus, os irmãos vão ver que o ministério de Jesus baseou-se nisso, né? E interiorizar a lei estava no papel ali que aqueles mestres tanto zelavam, tirá-la do papel e colocar no coração do homem, né? Então, os fariseus estavam naquele sábado procurando acusar Jesus de alguma forma, e nem mesmo tiveram escrúpulos, né? Usaram um homem doente para tentar apontar o dedo para Jesus, e então fizeram uma pergunta para Jesus. Quando Jesus chega à sinagoga e Jesus está ali, naquele homem com a mão deficiente, eles perguntam: e aí, Jesus, é lícito curar no sábado? Será que Jesus, na cabeça deles, né? Será que você, Jesus, vai ter coragem de profanar o sábado dentro da sinagoga, na frente de todos esses mestres da lei? Será que você vai ser tão corajoso? E Jesus, como sempre, ele não só fazia, né? Ele ensinava. E aí a gente volta lá no começo, quando eu falei dos propósitos dos milagres. Jesus tinha um propósito específico para esse milagre.
ele tinha que acontecer ali e naquele sábado, porque Jesus precisava dar essa lição. Então Jesus disse, aqui o trecho de Marcos que eu disse que é um pouco diferente do de Marcos, do de Mateus, que diz assim, ó, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar morrer? Jesus faz essa pergunta, né? Por que não curar no sábado? Por que não, né? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, Jesus disse, né? Sim, a lei permite que eu faça o bem no sábado. Então os fariseus estavam tão apegados às tradições orais que perderam de vista a essência da lei do sábado, que era a santificação e a adoração ao Senhor. Seus costumes e tradições os cegaram a ponto de, como o próprio Jesus disse, se tornaram cegos de cegos. Então, o apego ali à lei, às tradições, daquilo que veio lá de trás, fizeram os homens a tornarem o sábado um fardo, né? E isso foi por causa da lei. E aí, irmãos, eu lembro de uma matéria que eu tive lá na faculdade. Na época a gente estava estudando a teoria da contabilidade e tinha um dos princípios lá que chamava assim, a essência sobre a forma. O que queria dizer isso? A essência sobre a forma diz que existem regras para determinados lançamentos e escriturações, mas se você obedecer nessas regras, não relatar a realidade dos fatos, você deve fazer de uma maneira que a realidade dos fatos sejam ali retratadas na sua demonstração, nos seus documentos, né? Então tem lá uma modalidade de financiamento lá chamado leasing. Se você olhar o papel, você está alugando, mas na verdade você está comprando, que no final aquilo vai ser seu. Então lá na hora de registrar aquele bem, você não vai falar que é um aluguel, você vai falar que é o bem que você está adquirindo, né? Então eu falo sobre isso, e toda vez que eu vejo sobre isso, sobre essa questão da lei, eu lembro dessa questão lá das aulas de contabilidade, né? O que vale mais? O que está escrito ali na norma ou o que realmente de fato está acontecendo, né? Para nós mesmos, irmãos, nós não temos o hábito de guardar o sábado. Que dia que a gente guarda? O domingo. Mas como a gente guarda o domingo, né? Eu trabalho todos os dias da semana, menos domingo. O trabalhador autônomo tem isso, né? Às vezes não tem sábado, não tem feriado. Mas no meu coração eu sempre coloquei, eu nem abro o meu computador no domingo, né? Às vezes até brinco com a minha esposa, às vezes ela me cobra alguma coisa no domingo, aí eu falo assim, eu não vou fazer hoje, porque hoje é dia santo. Eu falo brincando para ela, porque eu falo hoje é domingo, hoje é dia santo, né? Mas eu falo de brincadeira. Mas nós temos que ter isso, né? Sábado é o dia que a gente reserva para vir na igreja, tem gente, domingo, tem gente que só vem na igreja no domingo, né? Porque para nós, né? E aí muitos de nós escolhem o domingo para passar em família, né? Para almoçar, eu mesmo vou na minha mãe só no domingo, almoço lá com meus pais, e venho na igreja de manhã e venho à noite. Então para nós, o nosso sábado é um sábado, um dia dedicado ao Senhor, em que o nosso coração é voltado para o Senhor dessa forma, vivendo em família. A gente não cozinha no domingo? Cozinha, a gente precisa comer, né? A gente já estragou uma peça, não vai carregar um negócio para ajudar uma pessoa na rua, né? Por quê? Né? No nosso coração, nós temos um dia que nós dedicamos ao Senhor, é o domingo, né? Não de uma maneira pesada, um fardo, né? Mas que no nosso coração nós sentimos esse desejo e essa convicção de que esse é um dia que nós reservamos para servir ao Senhor. Vamos abrir Marcos 2, 27 e 28. O que diz aí, irmã Sandra? Então lhe disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do homem, até o sábado, é Senhor. Amém. Então o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Deus deu de presente o sábado para o homem, né? E não o contrário. Agora vamos naquele texto que nós abrimos lá no começo,
Mateus 12, 1 ao 8, nós lemos do 9 ao 14. Agora nós vamos ler Mateus 12, do 1 ao 8, o começo dessa história. Então diz assim, Mateus 12, do 1 ao 8. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazerem um dia de sábado. Mas Jesus disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da preposição, os quais não lhes era ilícito comer, nem ele nem os que com ele estavam, mas exclusivamente os sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então aqui isso é antes de Jesus entrar na sinagoga, né? Então Jesus passa ali, pega uma espiga de milho, ele e seus discípulos e comem. O que não podia, né? No dia do sábado você não planta nem colhe. No dia do sábado você não debulha o milho, você não pode tirar o grão da espiga. É uma das regras do sábado. Então, os irmãos veem como era bem específico algumas situações, né? Então Jesus pega e fala, né? E aí essa passagem existe, né? Essa passagem que Jesus cita de Davi, onde Davi entra no templo e ele estava ali fugindo de Saul, e ele pede pão para ele e para os seus soldados. Mas aquele pão era o pão do tabernáculo, do templo. Só o sacerdote podia comer, mas Davi vai e se aposta no pão. Jesus ainda faz outra provocação. Ele fala: o sacerdote não trabalha no sábado dentro na casa de Deus? Trabalhava. E aí? Ele tem culpa por isso? Estava trabalhando na casa de Deus, né? Então Jesus faz essas provocações, respondia dessa maneira, né? Então Deus nunca quis que a sua lei infligisse opressão ao seu povo, né? E aí então Jesus se coloca como o Senhor do sábado. Como eu disse, irmãos, a questão aqui da reflexão, desse estudo, ela gira em torno do sábado, mas foi o que Jesus usou na época para fazer essa reflexão. A reflexão que nós temos que fazer é sobre essa questão de tradição, de legalismo e o que está no nosso coração, né? Será que nós entendemos o que nós fazemos? Algumas coisas nós fazemos com consciência, né? Ou por obrigação. Vou citar dois exemplos aqui do nosso cotidiano. Esses dias eu estava conversando com o pastor sobre a questão, por exemplo, de dízimos, né? Dízimos e a relação com a liderança da igreja, né? E aí eu estava conversando com o pastor e o pastor colocou: claro, se a gente for procurar na Bíblia, não tem nada que obrigue ninguém a ser dizimista, muito menos para assumir um ministério na igreja, né? E aí você falou: quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre a pessoa entender a questão da fidelidade dela para com Deus, não por uma questão de obrigação, né? Ou por uma questão legal ali da letra da lei. E a gente teve que pegar um versículo que, vamos dizer assim, impede aquela pessoa ali de seguir no seu ministério. Mas não, o ato de dizimar tem que ser algo que esteja dentro do coração do dizimista, né? Do ofertante. Entenda isso como um sinal de fidelidade ao Senhor. E aí um outro exemplo, e eu vou falar disso porque esse dia eu fui provocado num momento de confraternização, né? Estava lá o rapaz bebendo, e o rapaz disse que é evangélico, né? E eu questionei ele sobre aquela situação. E aí ele veio com os argumentos dele, as defesas dele, e aí juntou um outro lá que fez até seminário.
E aí, Matheus, esses são os piores, o que se afasta quando faz seminário se afasta. Esses são os piores, né? E aí então ele, porque a Bíblia não proíbe, não sei o quê. E de fato, irmãos, né? Se nós olharmos aqui a Bíblia e estudarmos, dificilmente nós vamos encontrar aqui uns textos bastante claros sobre isso, né, pastor? Eu fico com vontade de falar isso, porque o pastor também já falou sobre isso. Mas, irmãos, por que as pessoas bebem? Por quê? Por que as pessoas bebem? Bebem, bebida, pode ficar bebendo? Alguns para ficar felizes? Sim, né? Outros para esquecer os problemas, para ajudar a resolver os problemas, né? A esquecer os problemas. Aí eu te pergunto, meu irmão, né? Por que nós não fazemos essa prática? Porque nós fazemos festa também, nós também temos problemas, né? Mas nós temos Jesus, e nós entendemos que Jesus é o suficiente para essas coisas. Com Jesus nós nos alegramos, ficamos felizes. Jesus nos ajuda a resolver nossos problemas, a esquecê-los às vezes, né? A resolvê-los. E é sobre isso que nós precisamos refletir essa noite, né? Sobre muitas vezes a gente vê debates, né? Assim, quando eu vejo debates sobre essas duas, eu trouxe esses dois assuntos aqui, que eu vejo às vezes debates sobre isso, né? De um lado, um tentando escrever a Bíblia aqui para tentar convencer o outro que ele não deve se embriagar, ou que ele deve dar o dízimo, e o outro usando a Bíblia também para falar que aquilo não é justo, aquela imposição, mas não deve ser imposição, deve ser convicção dentro do nosso coração, entendendo o que Jesus faz dentro de nós. Então, nosso estudo de hoje, ele está envolto aí do sábado, dessa questão do sábado, né? Mas ele é sobre a essência, né? A essência sobre a forma, que é aquele princípio que eu disse que eu estudei lá na faculdade. Então, o que nós entendemos, né, dessa relação nossa com Jesus, ela precisa ter um porquê. Às vezes nós devemos entender o porquê nós fazemos as coisas. Porque nós temos algumas tradições existem na igreja, né? Ao mesmo passo que se a gente sabe a essência de cada uma delas, a gente não cai no engano, né? Aconteceu muito recentemente aí, pessoas, né, às vezes até famosos, saindo de igrejas, questionando a liderança da igreja, né? Por essa questão da legalidade, se sentiu até muitas vezes oprimido dentro das igrejas, né? Mas nós sabemos que a tradição ela existe, né? A doutrina ela está aí para isso, para manter ali alguns costumes, mas nós devemos sempre entender a essência de cada um deles, né? E entender o que isso representa para cada um de nós. Permita-me ler aqui uma conclusão aqui. Diante da ação e do ensino de Cristo, vemos duas reações opostas. Um homem que teve a vida completamente transformada, enquanto outros permaneceram tão incrédulos quanto antes. Os fariseus presenciaram algo extraordinário. Viram a mão deformada de um homem subitamente se tornar saudável, e mesmo assim não creram. Viram o mestre com autoridade citar as escrituras, mas endureceram o coração. O orgulho e o apego às tradições os impediram de celebrar o milagre da cura de um homem da mão ressequida e também o maior milagre de todos, ele o Messias entre eles. Então aquela cegueira ali, que gerava em torno do sábado, né, a vontade de pegar Jesus ali numa contradição, numa blasfêmia, impediram os homens de contemplar o homem que tinha a mão atrofiada ali, ressequida, sair com a mão normal, né? Cegou aqueles homens. Para finalizar, vamos ler Oséias 6:6. Oséias 6:6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Em outras palavras, o que está falando aqui, que é mais importante você viver, né, a misericórdia do Senhor, do que ali os holocaustos dos ritos, né? Com esse texto, irmãos, eu finalizo aqui nossa
nosso estudo de hoje e essa reflexão de hoje. Amém? Pensam, Larson trouxe várias situações assim, polêmicas e profundas ao mesmo tempo, né? Parabéns, Larson, pela palavra. Estava dando atenção para o meu neto, mas não estava ouvindo o que você estava falando. E eu vejo assim, irmãos, que pegando um ganchinho aqui naquilo que o Larson falou, às vezes as pessoas vão falar, não estou bem porque eu estou passando por um problema de família, eu não estou bem porque eu não tenho dinheiro, eu não estou bem porque a situação do país está ruim. E muitas vezes as pessoas colocam o estar bem ou estar mal nas circunstâncias. E aí tem gente que você vê que a pessoa não tem dinheiro, está passando um perrengue, está passando dificuldade, mas a pessoa está bem. A pessoa está bem. Por quê? Porque tem gente que às vezes tem tudo circunstancialmente falando para estar bem e não está bem, e tem pessoas que circunstancialmente falando não tem nada para estar bem e está bem. Por quê? Porque quando a gente está bem com Deus, tudo fica bem. Agora, quando você não está bem com Deus, nada fica bom. Então nós precisamos entender que nós precisamos vida com Deus, alinhar nossa vida com Deus, estabelecer nossa vida com Deus. Quando tem perdi aqui na igreja, vem os médicos, né? Os médicos, os profissionais da área de saúde, e eu sempre falo antes deles, e eu falo para os médicos e falo para os pacientes, falo, gente, tanto o médico como o paciente do médico, todos nós estamos aqui precisamos de Deus. Porque às vezes o médico está estressado, às vezes o médico está cansado, às vezes o médico está com problemas, como o paciente que ele vai atender ali também está. Porque a nossa vida não é só no físico e no material, a nossa vida ela é espiritual. E se nós negligenciarmos isso, a gente vai achar que todos os nossos problemas são do material, e não é. Por isso Jesus diz, aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Às vezes a sua alma está cansada, né? E Jesus tem esse descanso primeiro que vem da certeza da salvação. Imagina você hoje, né, Larson? Você sabe que em Cristo você está seguro da sua salvação. Vou morrer amanhã, mas eu estou seguro da minha salvação. Não é porque eu mereço, não é porque eu fiz por merecer, mas é porque Jesus pagou na cruz pelos meus pecados e me deu a salvação pela graça. Estou seguro disso. Então, quando a gente tem essa segurança, as outras coisas a gente enfrenta com mais coragem. A gente enfrenta, vamos dizer assim, mais seguro da vitória. Porque a vitória maior a gente já tem, né? Que é a vitória sobre a morte, que é a vitória sobre o pecado, que é a vitória sobre o mundo, Satanás e tudo mais. Já temos em Cristo Jesus. Mas é isso aí, vamos ficar em pé. Agradeço a visita da Franciele, né? Espero que ela volte mais vezes. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta noite, agradecer ao Larson por essa palavra, por esse estudo maravilhoso que ele nos trouxe, trazendo toda a base histórica do sábado, né? E expondo para nós até chegar aonde houve ali o conflito entre Jesus e os religiosos. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado por esta noite, obrigado por esse estudo, meu Pai, que nos traz, meu Pai, ó Deus, ensinamentos preciosos, ensinamentos, meu Pai, que convergem com alguns ensinos que alguns dias atrás eu também estava ministrando sobre isso à igreja, o legalismo religioso, a questão de muitas vezes, ó Pai, sermos tentados a cumprir a letra da lei e não cumprir, ó Deus, a vida do Espírito que está por trás da letra. Ó Deus, vivemos muitas vezes na intelectualidade da letra e não vivemos aquilo que é espiritual que está por trás da letra, Senhor. Deus, quantas pessoas muitas vezes estão vivendo assim nos dias de hoje, como os religiosos viveram no passado. Simplesmente eu cumpri a regra que foi estabelecida, a minha missão está cumprida.
E às vezes a pessoa está vivendo um religiosismo frio, vazio, sem vida, sem poder, ó Deus, e não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer, ó Deus, que nós vivamos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor determinou com vida, ó Deus, com poder, com graça, ó Deus, com amor, meu Pai, e é isso que nós queremos viver. Abençoa todos que vieram aqui, ó Deus, nesta noite, ó Deus, nos leve em paz aos nossos lares, guardados, protegidos, debaixo da tua mão de poder, e nos dê uma noite de descanso, Senhor, que nós possamos colocar a nossa cabeça no travesseiro, e possamos descansar na certeza do teu cuidado, na certeza do teu agir, na certeza de que o Senhor é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que a tua palavra diz, Senhor, que nós possamos descansar, mesmo tendo problemas, mesmo tendo dificuldades que nós precisamos enfrentar, mas que nós possamos descansar na certeza de que o Senhor está conosco para nos ajudar a vencer esses desafios, esses problemas, essas dificuldades. Pai, eu coloco tudo e todos em tuas mãos e te agradeço mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Pai, para pegar um copo d'água.